Então, vamos lá. Continuando na página 220. Então, ó, na C, né, vocês tinham que pintar sardinha e assada, prato e apreciado. Na C, sardinha e prato são substantivos. Assada e apreciado são os adjetivos. Na D, o substantivo é consumo e o adjetivo grande. Então, vocês pintam consumo e grande. Certo? Segundo o texto, em quais regiões brasileiras a sardinha tem maior valor comercial? Qual a alternativa que vocês colocaram? A. E aí, quarto ano, sem ser o Vinícius que já respondeu. Eu coloquei a... Coloquei a também. A alternativa correta, A. Aquelas em que estão os estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. 16, resposta pessoal. Quais vantagens você acha que as sardinhas têm por nadarem em cardumes? Nadarem juntas. Ô, você gosta de sardinha? Não gosto de peixe. Sardinha tem um cheiro ruim. Tem, né? Tem cheiro ruim, mas é bom. É bom? Tem cheiro de atum. Eu não gosto de peixe, eu gosto de sardinha e um pouco de salmão. Posso apagar? Vai. Letícia? Página 221. Atividade 158, produção de textos narrativos. Neste capítulo, além de aprendermos mais sobre as sardinhas, vimos a diferença entre escrever certo e escrever bem. Um diz respeito a evitar erros em nossos textos, e o outro a deixá-los mais atrativos e sem dificuldade de compreensão para o leitor. Para tanto, vimos que a escolha das palavras, bem como a concordância nominal e a verbal, por exemplo, são essenciais quando vamos elaborar uma narrativa. Tá? Então, tem que concordar as palavras femininas com feminino, masculino com masculino. E os verbos também têm que combinar singular, plural. O texto narrativo conta histórias fictícias ou não. Então, ele pode contar uma história que não existe, como ele pode contar uma história que exista. Ele tem alguns elementos principais em sua estrutura, que são o narrador, tá? Que é aquele que está contando a história, os personagens, o tempo e o lugar onde se passa. Tem o título, a apresentação das personagens, o desenvolvimento da trama em que se desenrolam as ações e o desfecho.
Tá? Então, sempre que vocês forem escrever um texto, vocês não podem esquecer que é o narrador, aquela pessoa que está narrando o texto, que ela tem que ter um título, que ela tem que ter toda a história, certo? Tem que ter os personagens, tem que apresentar quais são os personagens, e tem que escrever de uma maneira que não vá confundir as pessoas quando forem ler. Certo? Página 222, põe a data. Agora, sabendo de todos esses elementos para se fazer uma narrativa, pense em uma história que se passa em um vilarejo de pescadores. Inspire-se nos textos que você leu neste capítulo e na imagem a seguir. O lugar onde se passa já está dado. Lembre-se de criar algumas personagens e de imaginar quando essa história acontece. Escreva o rascunho de sua história no caderno, leia-o com atenção e verifique se há algo a ser corrigido. Depois, passe o texto a limpo na folha de produção de texto. Tá? Então, com base em todos os textos que a gente já leu aqui nessa imagem, vocês vão criar uma história. Tá? Faz o rascunho no caderno de vocês, no caderno de português, e depois vai passar lá para o encarte no final do livro. Certo? Como lição de casa. Questão 2, podem fazer aí. Pronto? Pronto. Ligue corretamente. O narrador é aquele que vive a história ou aquele que conta a história? Aquele que conta. Que conta a história. Conta a história. E o personagem é aquele que vive a história. Acertei. Era tão fácil. Uhum. Página 223, põe a data. Uma narrativa é composta, respectivamente, por A, fim e começo, B, fim e meio, C, meio, começo e fim, D, começo, meio e fim, ou E, meio, fim e começo. D de dado. D de dado. D de dado, o começo, o meio e o fim. Ah, você lembra disso? Eu não posso colocar o fim da história e depois começar ela, né? Questão 4, para casa. Em sua opinião, o que é uma história fictícia? Quê? 5. O que é uma história fictícia? O que vocês acham? Vai, vamos fazer aqui. O que vocês acham que é uma história fictícia? Uma história que não é real? Não é real. Então, coloca aí, história fictícia é aquela que não é real. Ué, mas pra que essa uma resposta pequena pra tanto também? Ou seja, as pessoas inventam as coisas.
Também não sei para que é uma tanta linha, Vitória. É para comer todos de uma folha só. Para quê? É para caber tudo numa folha só, porque a folha fica pequena. Talvez porque a pessoa tem a letra muito grande. Sim, senhora. 5. Pensando que existem vários modos de dizer uma palavra, outra palavra que pode ter significado parecido com a da palavra destacada na frase, os pescadores venceram a tempestade e trouxeram muitos peixes para o vilarejo. Que palavra que eu posso substituir aqui? Eu posso substituir por mudaram, por superaram, por perderam, por desejaram ou por falharam? Mudaram, Superaram, perderam, olharam. Superaram. Os superaram, pescadores superaram a tempestade. Eles venceram, eles superaram. superou. Superaram. Posso apagar? Pode. Pode. Qual que é o nome dele? Pronto. Página 224, põe a data. Vocês têm alguma dúvida no que tem que fazer no exercício 1, que é do texto? Não. Entenderam como tem que fazer direitinho? Sim. Com base nos textos que a gente já leu, mas a imagem, tá? Então ela tem que estar se referindo também a essa imagem que está aí. Caprichem, hein? Nossa, agora já vai para a leitura de texto dramático. Leitura do texto dramático. Você já assistiu a uma peça de teatro? Não. Eu lembro. Não? Na quinta série. Eu acho que sim, na minha antiga escola. Antiga escola, já assistiu, Vini? Não. Não? Nunca foi no teatro? Ou assistiu uma peça de teatro? Não. Essa teatro foi para minha escola. Eu lembro Para quem está no colégio, desde a primeira série, já teve peça de teatro lá. Crianças, que eles foram lá fazer um teatro. naquele passeio que a gente foi, Eu lembro. naquele lugar lá, não lembro. Não. E teve um passeio também, né? Mas no primeiro ano? Acho que foi. Não tô lembrando. Então vamos lá, ó. E teve um lá na escola, que os atores foram lá e fizeram lá no pátio, na quadra lá. Isso. Então o teatro, ele trata-se de uma excelente oportunidade para ver e ouvir histórias de maneira agradável, divertida e cheia de ação. Aliás, em uma peça de teatro, há ação muito presente. Atores e atrizes falam um texto em meio a um cenário que representa o lugar onde os fatos acontecem. Para que esse tipo de apresentação possa se realizar, é necessário que as falas desses personagens e suas ações sejam escritas e descritas de maneira que todos saibam o que fazer quando estiverem no palco, diante dos olhos dos espectadores. Parece bem legal, não? Uhum. Então tem uma diferença, tá? Ó, do cinema e do teatro. O cinema, os atores gravam o filme. Então, se eles errarem alguma fala, se eles errarem alguma coisa, Marco, para com isso. O diretor corta aquela parte que ele errou e edita para a parte que ele acertou. Tá? Então, no cinema sai tudo perfeitinho. Já no teatro, se o ator errar alguma coisa, ele tem que saber improvisar. Se ele esquecer a fala dele, ele tem que saber improvisar alguma coisa para fazer lá na hora. Certo? Porque se ele ficar assim, ele esquecer e ficar, nós vamos perceber, porque o teatro é ao vivo. Eles estão ali presentes, eles estão ao vivo ali junto com nós.
tá? Então, para ser um ator de teatro, tem que saber o improviso. Tem que saber a fala, só um minutinho, Vi. Tem que saber a fala dele, né? O que ele vai falar, o que ele vai apresentar, tudo. E saber improvisar também. Caso ele errar alguma palavrinha, ele esquecer alguma parte da fala, ele tentar improvisar de alguma maneira. O que você ia falar, Vitória? Essas são as vantagens. Vantagem do cinema, né? Ah, é verdade. Erra, esquece alguma coisa, o diretor corta e grava novamente. E tu vai ter que Página 226. Como você acha que era o teatro antigamente? Quando ele surgiu? Como vocês acham que era o teatro antigamente? Bem, não pode. Diferente. Hein, Luan? Diferente tudo. Eu acho que era muito ruim. Muito ruim? Porque não tem tecnologia. Não tinha tecnologia? Talvez é até melhor do que a de Hoje a tecnologia serve para fazer os efeitos, né? De luz, jogar algum efeito lá na hora da peça. Então, vamos lá. Afinal, não havia microfone para os atores falarem alto. Não havia iluminação elétrica. Não havia efeitos especiais produzidos no computador. Não havia máquinas de costura, como as de hoje, para fazer os figurinos. Não havia aparelhos de som moderno, como os de hoje. Tá? Então, como o Luan falou, não havia tecnologia. Tá? Então, não tinha os efeitos que hoje tem. As luzes, o jogo de luz mais claro, mais escuro, a luz vermelha, a luz verde, amarela. Isso não existia antigamente. Então, como será que as peças de teatro antigas eram realizadas? O teatro surgiu há milhares de anos. Como nós o conhecemos, nasceu na Grécia. E os gregos antigos, assim como outros povos daquele tempo, tinham recursos muito criativos para solucionar a falta de tecnologia e de recursos digitais como os que temos hoje. Então, eles improvisavam as luzes, os efeitos, da maneira que eles tinham lá sem a tecnologia. Para a falta de microfone, por exemplo, eles faziam máscaras que tinham um formato similar ao de um amplificador de som, como um megafone. Além de usarem conhecimento sobre acústica, que é a propagação do som, ao construir os espaços físicos para as encenações. Para a iluminação, eles usavam placas de cobre que refletiam a luz. Então, hoje, muitos atores têm um microfone aqui de rosto, né? Aquele que é colocado aqui na orelha e vem só um microfonezinho aqui na boca, que ajuda para as pessoas ouvirem melhor. Antigamente, eles improvisavam lá para fazer tipo um megafone. Eles usavam máscara, que aí o som saía um pouco mais alto. O pessoal tinha que inventar. Rafa, ativa a sua câmera. Não havia efeitos criados no computador, mas os atores eram elevados do palco por máquinas, como guindastes, e podia haver mesmo partes móveis do cenário. Então, hoje tem um efeito. Então, toda vez que vai levantar, que vai fazer alguma coisa, é um efeito de computador. Antigamente, eles eram levantados pelos guindastes, por máquinas. Como as roupas não eram muito elaboradas, os atores usavam máscaras que ajudavam a compor suas personagens. E, por fim, como não havia aparelhagem de som, as peças eram acompanhadas por coros, grupos de cantores que entoavam aquilo que estava acontecendo no palco. Ou seja, era um grupo
que em conjunto cantavam enquanto as peças desenrolavam. Página 227. Tá? Então, ali, antigamente, pessoal, era tudo improvisado, o teatro, porque não tinha tecnologia, né? Então, hoje em dia, com a tecnologia, ficou tudo mais legal. Isso servia tanto para o teatro quanto para o cinema, tá, pessoal? O cinema também não tinha os efeitos dos computadores que tem hoje. Texto dramáticos. Neste capítulo, você lerá cenas de uma peça muito famosa, denominada O Mágico de Oz. Você já deve ter ouvido algo sobre ela. A peça conta a história de uma garota chamada Dorothy, que morava em uma fazenda no Kansas, estado americano, na região central dos Estados Unidos. De repente, passa um furacão na fazenda e Dorothy, junto com o seu cachorrinho Totó, vai parar em uma terra mágica chamada Oz. Dorothy pretende, em Oz, conseguir uma maneira de voltar para casa. No caminho, a garota encontra personagens incríveis que decidem seguir com ela pela estrada que leva a Oz. O espantalho, que precisa de um cérebro, o homem de lata, que quer um coração, e o leão medroso, que pede coragem. Vocês já ouviram falar da história do Mágico de Oz? Sim. Sim. Bem legal, né? Pô, tem até desenho disso. Tem, né? Página 228. Daqui a pouco vai ser até o filme. Que eu acho que passa no Discovery Kids. Histórias de furações. Por sorte, não temos furações no Brasil. No entanto, muitas pessoas ao redor do mundo vivem com este medo de um furacão passar por perto de sua cidade, de sua rua, de sua casa e destruir tudo. É até difícil de acreditar, mas mesmo o maior dos furacões começa exatamente do mesmo jeitinho que uma garoa ou uma chuvinha calma de final de tarde. Tá? Então, o furacão ele começa bem fraquinho, ele vai aumentando, aumentando e pode causar um desastre. Nossa, ainda bem que não tem aqui no São Paulo. É. Desde o chuvisco até um baita furacão, tudo começa com a evaporação da água, ou seja, com a água que está na superfície da Terra e vai para a atmosfera. Só que no caso dos furacões, diferentemente do que acontece com as chuvinhas, a situação é bem violenta. São ventos muito rápidos e temporais bem fortes que podem devastar tudo o que estiver no caminho. Tá? Então, eles podem derrubar casa, podem empurrar carros, podem arrastar até a gente. Existem alguns furacões que ficaram famosos na história do nosso planeta, em razão dos estragos que causaram. Um deles ficou conhecido como Furacão do Dia do Trabalhador e ocorreu na Flórida, estado americano, em 1935, matando mais de 400 pessoas. O furacão Katrina, que passou no ano de 2005, causou estragos principalmente na região de Nova Orleans, no litoral sul dos Estados Unidos. O Katrina matou mais de 1.000 pessoas. Já Galveston foi o nome do furacão que matou mais de 6.000 pessoas no ano de 1900. Na América Central, no final da década de 1990, o furacão Mitch também deixou muita destruição. O mais famoso dos furacões, porém, talvez tenha sido um que trouxe estragos para Porto Rico, República Dominicana, Pequenas Antilhas e quase toda a Flórida, no ano de 1780. Esse é o mais famoso. Ele ficou conhecido como o Grande Furacão.
Você deve ter percebido que os furacões recebem nomes. Isso acontece para que as pessoas possam lembrar-se dos eventos e protegerem-se, ou ainda para que fiquem mais simples fazer referência a eles no momento de divulgar alertas. Tá? Então, por isso que eles recebem os nomes, para saber qual foi, para eles lembrarem, esse foi mais fraco, esse foi mais forte, esse matou tantas pessoas, aquele matou mais. Aí o furacão, pessoal, ele arrasta tudo mesmo. Leva tudo embora, que pode até destruir a cidade. Página 229. Hã? No Brasil não tem, né? No Brasil, acho que nunca ouvi. E professora, lá em Flórida, Orlando, tem muito tornado, furacão. Tem. O Japão também tem. Não quero mais ir pro Japão, não. Não? Eu não quero morar fora do país. Então, vamos lá, ó. Os textos escritos para serem encenados são chamados de textos dramáticos. Então, é drama, tristeza. É comum que eles sejam organizados com o nome das personagens à esquerda, seguido de 2 pontos, ou de alguma outra marcação, como hífen ou traço, e à direita dessa marcação, a fala dos personagens. Então, observe o diálogo. O espantalho falou bom dia. A Dorothy, você fala? O espantalho, claro. Como vai você? A Dorothy, estou bem, obrigada. Como vai você? Então, em negrito, a cada linha, aparece o nome das personagens que falam. Neste caso, o espantalho e a Dorothy. Em seguida, aparecem as falas dessas personagens, que interagem entre si. Essas falas fazem parte de uma cena. É muito comum que os textos dramáticos sejam organizados em cenas, e cada uma delas podem interagir personagens diferentes em cenários diversos. Leia a cena em que Dorothy encontra o espantalho. Certo? Então, aqui, quando tiver negrito, é o nome dos personagens, e na frente, com o travessão, né, com o traço, é a fala deles. Página 230, cena 3, o espantalho. Tá? Que é a cena que a Dorothy encontra com o espantalho. Dorothy caminha entre as árvores, brincando com pássaros e conversando com Totó. Dorothy, vamos, Totó, vamos para a cidade de Esmeralda perguntar ao mágico de Oz como fazer para voltar a Kansas. De repente, encontra um espantalho. Ele pisca e faz um aceno amistoso com a cabeça, enquanto Totó corre em volta dele, latindo. O espantalho fala, bom dia. A Dorothy, você fala? O espantalho, claro. Como vai você? Dorothy, estou bem, obrigada. Como vai você? Espantalho, não estou me sentindo muito bem. É muito chato ficar espetado aqui em cima para espantar os corvos. A Dorothy, você não pode descer daí? Espantalho, não. Se você fizer o favor de tirar-me daqui, vou ficar muito grato. Aí passa um pedacinho da história. O espantalho, muito obrigado. Estou me sentindo um novo homem. Quem é você? E para onde está indo? Dorothy, meu nome é Dorothy. Estou indo para a cidade de Esmeralda para pedir ao grande Oz que me faça voltar ao Kansas. Espantalho, onde fica a cidade de Esmeralda? E quem é Oz? Dorothy, você não sabe? Espantalho, não sei mesmo. Eu não sei nada, sabe? Sou empalhado, por isso não tenho cérebro. Dorothy, sinto muitíssimo por você. O espantalho, será que se eu for para a cidade de Esmeralda com você, esse tal de Oz pode me conseguir um cérebro? A Dorothy,
Não sei dizer, mas se você quiser, pode vir comigo. Mesmo que Oz não lhe dê um cérebro, você não vai ficar em pior situação do que está agora. Espantalho. Isso é verdade, sabe? Não me importo se minhas pernas, meus braços e meu tronco são empalhados, porque não sinto dor. Não gosto é que as pessoas me chamem de bobo. Mas se minha cabeça é cheia de palha e não tem um cérebro como a sua, como é que eu vou saber alguma coisa? A Dorothy, entendo como você se sente. Se você vier comigo, vou pedir a Oz que faça tudo o que for possível por você. Eles começaram a andar no caminho de tijolos amarelos e Totó começou a rosnar para ele. Dorothy, não se preocupe com Totó. Ele não morde. O espantalho. Não estou com medo. Só existe uma coisa no mundo que me dá medo. Um palito de fósforo aceso. Então, se acender um palito de fósforo perto dele, ele pega fogo e morre. E já era. Tchau, tchau. Né? Página 231.